Noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É com ótima satisfação de estar aqui para deixar uma palavra poderosa para nossas vidas. Você que ouve esse vídeo, você reflite, você memorize o que Deus tem para fazer conosco nesta palavra, amém? Hoje é 18 de junho de 2025, irmãos. Nós estamos nos tempos em que não sabemos nem o dia, nem a hora em que Cristo Jesus virá. A gente se pergunta, quando é que Jesus vai voltar? Quando será isso? Quando vai acontecer? A gente não sabe. Nem os anjos do céu sabem. Nem o próprio Filho sabe, senão Deus. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que só Deus tem o livro. Ele tem a chave do livro. Só Ele tem o poder de abrir. A Bíblia diz João, quando ele teve a revelação, ele queria ver o livro aberto, mas não podia ver o livro e chorou para ver o livro. E a Bíblia diz que o Senhor, ter tomado João ao arrebatamento da ilha de Patmos, mostrou o que ia acontecer no Apocalipse. Se a gente analisar os dias de hoje, o que está acontecendo hoje no mundo, nas nações, guerra entre Israel, Irã e vários países, um país sendo ameaçado por nações rebeldes e cruéis. Então Deus é tão tremendo que Deus protege a sua nação. Ninguém pode deter Israel, porque a mão de Deus está sobre Israel. A mão de Deus está sobre aquela nação. Então nações que se atrevirem a combater contra Israel, a Bíblia diz propriamente que o nosso Deus é que vai se levantar e vai agir com nações que se levantarem contra Israel. Porque um povo que adora a Deus, um povo que busca o Senhor, um povo que, por mais que tenha mais erros e defeitos, por suas religiões e culturas, mas Deus sempre estará lá, Israel. Mas o que eu quero deixar aqui na palavra do Senhor está escrito em Mateus capítulo 20, 25, 26, capítulo 26 de Mateus, o verso 41. Jesus vai orar no monte. Jesus vai com os discípulos Pedro, Tiago e João orar no monte. E quando Jesus ora no monte, ele começa a se agonizar. Jesus começa a se entristecer, começa a ficar muito perturbado por causa da perseguição e por causa da traição. Jesus sabia que ele seria entregue e que seria morto pela nação, pelo povo romano. Jesus vai orar e diz: vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Aqui Jesus diz que manda os discípulos vigiar. Os discípulos estavam dormindo. Quando Jesus vai lá, desperta os discípulos para orar com ele ou vigiar, ele não entendeu a forma que Jesus dizia vigiai. Sabe o que Deus está dizendo? Em Abacuque capítulo 2, ele diz: pôr-me-ei à torre de vigia, e ficarei à guarda da torre da vigia, para ver o que o Senhor falará comigo. E ele responderá, e eu ficarei erguido. A Bíblia de Deus diz que a gente temos que vigiar, que a gente temos que orar e perseverar até o fim. Perseverar e acreditar que Ele é o Senhor, nosso Deus. E que Ele sempre nos escutará, mesmo que seja difícil, mas Ele vai nos ouvir. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das que esperam. Porque tudo que a gente pedir ao Senhor para nos proteger, nos abençoar, orar pela família, orar pelo trabalho,
orar pelas todas as áreas, pelo povo, pela nação. O nosso Deus diz na sua palavra: buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Então temos que compreender que o Senhor é o nosso Pai. Eles perseguiram Jesus, tentaram matar Jesus, mas conseguiram prender Jesus, conseguiram levar Jesus, mas mataram ele. Mas ele ressuscitou, porque ele disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei dos mortos. E os que estavam mortos foram arrebatados, ressuscitou dos túmulos. E os que estão vivos viram a glória do Pai antes de Jesus subir ao céu. Mais de 1.500 pessoas viram Cristo na terra. E os discípulos estavam com ele. Jesus foi ao encontro de Emaús com 2 varões no caminho de Emaús. Cleopas, aleluia, eles conversaram a noite toda, mas não sabia quem era Jesus. Jesus estava falando com ele. A mesma coisa é Tomé. Tomé é o homem que não tinha fé. Tomé, ele queria ver. Ele queria sentir. Ele disse: enquanto eu não vejo, enquanto eu não creio, então só creio se eu ver os cravos das suas mãos. E que ele realmente é o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus aparece até Tomé e ele vê Jesus. E Jesus diz: toca, Tomé. E Tomé tocou na sua mão e ele viu os cravos das mãos de Cristo. E Tomé se ajoelhou perante o Senhor. Então tem pessoas que estão se perdendo ou também jogando fora tudo o que Deus deu, a vida, a salvação. Então que possamos crer e confiar no nosso Deus. Deus é fiel e poderoso para nos abençoar e proteger a nossa família. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo nessa palavra. Tenha um ótimo dia, uma ótima quinta-feira em Cristo Jesus.